que eu queria era meu, vou fazer um nome pra mim mais uma vez. As ruas voltarão a se encher de canções de louvor em meu nome. Essa frase emblemática é de Miyamoto Musashi, ao prometer se tornar o cara mais assustador de todo o universo de Baki, ao prometer tomar toda a glória daquele universo para si próprio. Para quem não sabe o que aconteceu, Miyamoto Musashi foi clonado centenas de anos depois. Ele foi trazido de volta à vida em seu auge, porém com o adicional dele ter vivido toda a velhice dele e agora ter uma experiência absurda, e tudo isso no seu auge, ou seja, mais assustador do que nunca. E a pergunta que eu trago aqui hoje é a seguinte: e se Miyamoto Musashi fosse pro universo de Kimetsu no Yaiba como se fosse num Isekai, será que ele domaria aquele universo? As ruas, elas se encheriam com canções em seu nome? Você quer saber essa resposta? Já deixa o seu like e se inscreve no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Jeter e vocês estão em mais um vídeo aqui na Sociedade Z. E bora lá, galera. Miyamoto Musashi é considerado o mais forte samurai da história. No universo de Baki, ele foi trazido à vida após 400 anos de sua morte, através de uma clonagem. Suas habilidades, experiência, memória, tudo no seu auge. No mangá, Musashi aterrorizou o universo de Baki, comparado a um monstro, uma calamidade natural. Ele é a própria reencarnação do conceito da arte da espada. Então, para inserir Musashi no mundo de Demon Slayer, eu vou colocá-lo para enfrentar oponentes por etapas. Eu pegarei primeiro os demônios comuns, depois alguns com poderes especiais. O próximo nível é como ele se sairia contra luas superiores. Em seguida, por último, contra o Muzan. E galera, vale ressaltar aqui que eu não vou colocá-lo para enfrentar todos os Onis, porque vai ser muito personagem. Vou tirar uma média, colocar um personagem, outro ali, pra gente ter uma ideia mais ou menos. Todos os personagens não vai dar. Então bora lá, como o samurai mais forte da história e um dos top tiers do verso de Baki se portará contra os antagonistas mais sinistros de Demon Slayer? Para saber a resposta disso, vamos ver a ficha de Miyamoto Musashi. Clonado no seu auge, aos 32 anos de idade, o maior espadachim do mundo era visto por Baki como uma explosão de uma bomba nuclear em formato de cogumelo. Piccoli, um homem que viveu no período dos dinossauros e inclusive caçava os próprios dinossauros, na frente do cara, se sentia estando impotente, como se estivesse na frente de um vulcão entrando em erupção. Uma força capaz de subjugar a força policial por inteira. 100 homens armados se mijavam na presença de Miyamoto Musashi. Sua força física é tão extrema que ele era capaz de fatiar ao meio um blindado, tudo isso como se não fosse nada. Piccoli, que vivia caçando dinossauros, ele se alimentava de dinossauros. Tem um momento até no mangá que mostra um crocodilo gigantesco que derrubava embarcações, galera, embarcações que não era pequena, não era barquinho, era embarcações de pesca mesmo, pra caçar tubarão e os caras. Ao se deparar com o Piccoli, esse crocodilo incrível, gigantesco, parecia uma lagartixa. Piccoli, o pai da humanidade, um caçador de predadores, simplesmente era colossal para um crocodilo daquele tamanho. Mas na presença de Musashi, galera, ele foi surrado. Tudo que restava para o homem pré-histórico era autopreservação. Musashi era simplesmente um desafio além de qualquer ser na terra, no mar, no céu. E isso na era moderna ou na era pré-histórica. Assim como Yujiro, Musashi era comparado além de um dragão mitológico. Sua resistência é ligada à durabilidade do aço, tendo ele capaz de resistir a 500 mil volts como se não fosse nada. Musashi tomava golpes em cheio no meio da cara de Piccoli, que matava dinossauros com seus golpes. Ele sobreviveu a golpes de Baki, que na luta contra Yujiro sacudia edifícios. Resistiu a golpes do Yujiro, que parava terremotos com seu soco. Sua velocidade é tão extrema que rajadas de tiros não o acertavam. Com um piscar de olhos, poderosos guerreiros eram mortos. Câmeras das mais atuais não capturavam sua velocidade, uma velocidade que estava além de um raio, galera. Baki golpeando em 0,01 segundo não o acertava. Isso aqui, galera, eu tô falando do Baki pós-luta contra Yujiro, não é Baki lá atrás, não. Ah, mas o Baki ganhou do Musashi lá no encontro final. No encontro final. No primeiro encontro, o Baki levou um salve. Ah, mas o Baki não tava indo a sério. Não importa, levou um salve. Fora atributos físicos avantajados, Musashi demonstra tanta maestria com a espada
chega a ser assustador. O cara simulava espadas invisíveis. Essas espadas não cortam fisicamente, mas sim algo como um genjutsu, ou melhor, uma ilusão, onde o oponente se sente cortado, se sente fatiado por uma espada que não existe. Esse dano é mental, neutraliza seus oponentes. Etsu, após dominar o poderoso Shaori, uma técnica que o próprio Yujiro temia, era um oponente formidável, mas Musashi era um desafio além de qualquer coisa. E com apenas um único golpe na região do abdômen, Etsu teve sua vida ceifada por Musashi. Ele é capaz de prever golpes antes de sequer acontecer. Algo parecido com o hack da observação lá do mundo de One Piece. O samurai lendário está acima de nomes como Jack Hama, que matava ursos com golpes únicos. Está bem acima de Hanayama, que no mar humilhou um megalodon. Está acima de Oliver Biscuit, que resistia a tiros de armas de alto calibre, e tudo isso a queima-roupa enquanto sorria. Ele humilhou um predador de dinossauros, ou seja, galera, a gente tá falando aqui de um monstro. Mas como esse cara iria lidar com os Onis do mundo de Demon Slayer? Essa é a grande pergunta do vídeo. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, Onis ou demônios é uma raça ancestral de seres monstruosos, sobrenaturais, vivendo apenas em solidão. Isso normalmente, existe Onis que vivem em bando, é claro. Eles são extremamente territorialistas, atacando animais, humanos e até outros Onis, caso entrem em suas áreas de caça. Eles possuem um grau de imortalidade, normalmente só serão mortos pela luz do sol ou lâminas de Nichirin. Existem exceções e outras formas de matá-los, mas normalmente esse é o padrão. Essas lâminas são armas brancas, feitas com um minério especial, com propriedades de luz solar. Onis comuns, os normalzinhos, eles são frequentemente confundidos com a ferocidade de ataques de um urso. Porém, galera, eles estão além de qualquer urso, essa é a verdade. Eles possuem crescimento acelerado quanto mais humanos consumidos ou quantidade de sangue do demônio primordial, o Muzan, mais forte eles serão. Eles possuem vulnerabilidade a golpes comuns, imunidade a doenças e venenos, exceto o veneno de uma flor chamada glicínia. Seus sentidos são extremamente apurados, sua força é extrema, até o mais fraco dos demônios é superior a qualquer média humana em força, velocidade e resistência. Poucos humanos sem espadas eram capazes de varar a invulnerabilidade dos Onis, galera. Isso eu tô falando com os punhos, porém é possível espancar um Oni. É claro que vai depender da força do cara que tá batendo. Só que o problema é que eles podem se regenerar de golpes fatais, e isso como se não fosse nada, a não ser que você fica batendo no bicho até o sol raiar, aí tranquilão. Bom, vamos dar uma espada de Nichirin para o Musashi e colocá-lo primeiramente contra um Oni comum, mais especificamente aquele primeiro Oni que Tanjiro e Nezuko enfrentaram lá num templo. Oni esse que vivia numa floresta, invadindo casas e matando moradores próximos à sua área. Ele era capaz de lutar sem seus membros, e isso com cabeça cortada, sem braço, nascia novas partes em seu corpo. E galera, sem muita enrolação, esse Oni seria extremamente humilhado pelo Musashi. Provavelmente ele entraria em pânico ao ver o samurai. Tanjiro era capaz de cortá-lo, isso com um machado comum, então aqui ao meu ver não iria ter disputa alguma. Tem até um momento lá que o Tanjiro dá uma cabeçada no Oni e faz o cara sentir dor. O Tanjiro é forte sim, beleza, mas galera, nada comparado ao universo de Baki, é até uma brincadeira comparar os dois. Bom, vamos dar uma escalada nessa ameaça e colocá-lo para enfrentar um Oni especial. Vamos trazer o Yayaki, aquele nível 5 inferior, o mais forte Oni da família das 12 aranhas. Ele tem apenas 1,35 m e pesa 30 kg. Mas não se enganem, meus amigos, porque esse bichinho daria uma surra em mim e todos vocês. Seus atributos físicos estão além de um Oni comum, porém sua fisiologia é a mesma de um Oni também, um Oni tradicional, porém ele tem a fisiologia de uma aranha, fazendo teias e até fios de aço, que servem para defesa e ataque, galera. Só que, gente, Musashi era capaz de fatiar um blindado como se fosse papel. Blindados possuem camadas de aço, placas de plástico, vidros recheados de plástico. Isso não parou Musashi. Então, os fios de aço do Rui, ao meu ver, seriam fatiados e o bicho ia pro saco. Era questão de tempo. Vamos escalar essa montanha e jogar Musashi pro topo de Demon Slayer. Quem vem pro combate é a Casa, a Lua Superior 3, carrasco do Hashira Rengoku. Agora a brincadeira tá acabando, né, galera? A Casa, pra quem não sabe, quando humano, esse cara desmembrou
67 mestres de Kendo armados. E tudo isso usando artes marciais, usando seus punhos, usando suas pernas. Muzan, o demônio primordial, confundiu ele com um demônio, mas era apenas um garoto. Ao virar um Oni, seus golpes causavam ondas de choque, edifícios eram danificados. Em combate, a casa fugia de vista. Ou seja, galera, estamos falando de uma velocidade além de hipersônica. Ele se feria com ataques de Tanjiro, mas sua regeneração era praticamente instantânea. Ao levar golpes fatais para um Oni comum, é claro, e perder a sua cabeça, ele ainda se negava a morrer. Pra quem leu o mangá sabe que ele só morreu por roteiro mesmo, porque o cara tava firme lá e ia continuar. Se seus golpes acertassem qualquer caçador de demônios, era morte certa. Esse cara era capaz de lutar contra Tanjiro, putaço, que tava no nível de um Hashira e um outro Hashira. E tudo isso ao mesmo tempo, galera. Ah, o Tanjiro não tá no nível de um Hashira. Ele tá sim, galera. Inclusive eu fiz os níveis de poder de Demon Slayer, vai lá ver. Mas galera, comparando o Musashi com a casa, a gente tem que lembrar de uma coisa. Musashi recebeu golpes além de Oliva, que desestabilizava GPS de todo mundo. Ele resistiu a ataques em cheio de pique, simplesmente matava dinossauros. Na minha opinião, definitivamente a casa não mataria Musashi com seus golpes. Se o trunfo principal do Oni não funcionasse, eram seus golpes, a sua potência, seria questão de tempo para o Musashi matá-lo. Vamos elevar mais um pouquinho a dificuldade e colocar Kokoshibo, o demônio mais forte de todos, atrás apenas de Muzan. Além de ser um Oni, ele é um espadachim. Ele possui a marca dos caçadores de demônios, mesmo sendo um demônio, olha que coisa. Ele possui o mundo transparente, onde ele enxerga músculos, fluxo sanguíneo e o movimento das articulações de seus oponentes. Sua visão é aprimorada, vendo muitos ataques em direções opostas, tudo isso em câmera lenta, fazendo com que a façanha de tocar esse cara seja algo extremamente complicado. Utilizando a respiração da lua, sua maestria com a espada é absurda. Ele é capaz de enfrentar sozinho 2 Hashiras. Só que não era 2 Hashiras comuns, na minha opinião, eram os 2 Hashiras mais fortes da obra. Seus ataques não demonstravam padrões alguns, cada ataque era variado, cada ataque era único, tornando extremamente complicado ler o combate do cara, como ele se movimenta, como ele ataca, não dava pra ler isso. O Sanemi dizia que só era possível lutar contra o Lua Superior 1 devido à sua experiência absurda em combate. Fora isso, ele pode manipular o próprio corpo, coisas como criar olhos na sua cara lá para facilitar o combate. O cara pode fazer isso, ele pode criar katanas em seu corpo, sendo a sua espada uma extensão do próprio corpo. Após perder a cabeça, Kokoshibo continuava vivo. A forma de matá-lo é atacar sem parar ou levar o cara pro sol. Fora isso, ele mostrou uma transformação, onde ele fica extremamente medonho. Eu acredito que fica mais forte também, porém isso não fica claro no mangá. Porque logo após se transformar, ele foi derrotado, porque ele não teve tempo para se recuperar. A galera ficou chinelando ele lá e ele não se recuperou. Então, galera, ao meu ver, essa luta seria mais difícil do que a luta contra o Akaza, mas Musashi tem feitos de força e resistência bem além. E ao meu ver, seria questão de tempo até que Kokoshibo ficasse sem condições de se regenerar e perdesse a luta. Agora vamos pro demônio primordial, o chefão, o boss final, Muzan, o mais forte dos demônios. Assim como Musashi em Baki, Muzan é considerado uma calamidade natural. Mesmo tendo a cabeça esmagada constantemente, a forma natural de matá-lo não é essa. O mais forte dos demônios só é parado se for exposto à luz do sol. Galera que não conhece o mundo de Demon Slayer, se liguem. Esse cara foi capaz de lutar contra 5 Hashiras ao mesmo tempo. Hashiras são o cargo mais absurdo dos humanos no mundo de Demon Slayer. Fora isso, ele lutou com pessoas absurdas, como Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Kanao, e tudo isso ao mesmo tempo, galera. Eu tô falando de pessoas com super atributos físicos. Ele resistia a cortes extremamente poderosos, ele se regenerava no instante que era cortado, dando a impressão que nada havia acontecido. Muzan pode absorver as coisas e pessoas, consequentemente adquirindo propriedades e memórias. Ele possui telepatia, podendo ler mentes, manipulação de todos os demônios, percepção extrasensorial. Ele pode discernir cenários caóticos,
Tudo isso com extrema precisão. Sua força, resistência, durabilidade são a segunda mais alta de toda a obra. Sua força cria crateras no solo. Ele era capaz de esmagar veículos. Sua velocidade era capaz de lidar com vários caçadores de demônios que se moviam numa velocidade absurda. E tudo isso ao mesmo tempo, galera, juntava geral no cara que ele tava lutando sem ver e dane-se, o cara é um monstro. Muzan não se cansa, ele não se machuca facilmente, sua regeneração é instantânea, ele pode manipular as células de seu corpo. Seu estilo de luta é voltado única e exclusivamente para matar. Piscar na sua frente é morte. Ele cria chicotes com lâminas e ataca em super velocidade. Ao ser encurralado pelo sol, seu ponto fraco, ele era capaz de criar um escudo de carne, a fim de evitar a sua morte. Mas e aí, Jeter, você tá querendo dizer então que agora ferrou, o Musashi venceria esse cara? E galera, ao meu ver, ele venceria sim. Musashi sobreviveu a Yujiro Hama, que parava terremotos, ele tremia prédios com o impacto de seus golpes. Ele sobreviveu, galera. Eu não tô falando que ele venceu o Yujiro, pelo amor de Deus, não vou sair falando aí que o Musashi é mais forte que o Yujiro, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que o Musashi sobreviveu. O cara bateu nele e ele não morreu. Bom, enfim, galera, o que eu tô querendo dizer aqui é que, se tratando de potência e resistência, Musashi está num nível além de tudo que os demônios de Kimetsu no Yaiba enfrentaram. Então, na minha opinião, nenhum demônio poderia com Musashi. O cara fatiou o Piccolo, o cara resistiu ao Yujiro, o cara lutou pau a pau com o Baki, ele podia criar ilusões, tudo isso em guerreiros extremamente poderosos, capazes de matar monstros, galera, capazes de destruir um Megalodon. O cara fatiava um carro blindado, desviava de rajadas de tiros, se movia além de 0,000x. Não sabemos a velocidade. Só que eu quero deixar uma pergunta aqui pra vocês, e quem sabe isso vira uma batalha mortal. Como que Musashi sairia contra Iorite, o caçador de demônio mais forte da história? Um cara que, enquanto viveu, Muzan, o demônio primordial, fugiu dele. Comentem, eu quero saber a opinião de vocês. Se caso apoiarem, eu faço uma batalha mortal só desses dois. Uma batalha bem detalhada e com bastante calma. Porque esse vídeo vai dar bastante trabalho, vai ter alguns pontos que eu vou querer adicionar. E eu digo pra vocês, não vai ser nada fácil. E galera, antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer que esse vídeo é dedicado a Belly, ou Belly, eu não sei se é homem ou mulher, por 14 vezes me pediu esse vídeo. Parabéns por sua insistência, Belly, porque muita gente aqui no canal pede uma, duas vezes e já fica bravo comigo porque eu não fiz o vídeo dele ainda. Então, parabéns pela sua insistência e aqui tá o vídeo. Muito obrigado. Enfim, galera, mais um vídeo vai chegando ao fim. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu tô viajando legal? O Musashi ia se ferrar legal lá no mundo de Demon Slayer? Comentem, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like. Se você não gostou, um dislike, não tem problema. E eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.